Queridos, uma das coisas que eu tenho visto como pastor nessa minha caminhada durante muito tempo. Ontem eu tive o privilégio de poder fazer uma live 11 horas da noite com o pessoal da igreja de Curitiba. Eram os jovens de Curitiba, eles pediram, eles estão em um estudo, eles estão chamando alguns pastores para falar alguns determinados temas. E ali eu tinha que falar ontem, que eles me convidaram para poder falar sobre pastor, o ministério do pastor. E ali, meu irmão, eu fiquei aberto para eles poderem fazer perguntas e mais perguntas. E ali, na verdade, ontem eu lembrei que esse ano, em 2020, fazem 10 anos que eu estou como pastor de igreja, aonde eu abandonei tudo. Eu falei, cara, não lembrava que fazia assim 10 anos já que eu estava de cabeça envolvido, aonde eu larguei mão de tudo, mercado circular, emprego circular, e voltei totalmente para o Senhor, 100% para a obra do Senhor. E ali é onde Deus começou a operar poderosamente. Então, uma das coisas que eu tenho visto como pastor nessa caminhada, são que muitas vezes nos aconselhamentos, nos discipulados, ou nas situações em que as pessoas nos procuram para trocar uma ideia, para de alguma forma ajudá-las, para de alguma forma cada vez mais trazer uma direção, ou até mesmo superarem momentos difíceis e delicados que elas estão enfrentando, eu percebo que muitas delas, em circunstâncias delicadas que elas acabam enfrentando, muitas vezes nós jamais imaginaríamos situações, ou gostaríamos de passar por situações difíceis nas nossas vidas. Porém, eu percebo que na maioria dos momentos, muitas pessoas, elas nos olham, na verdade, com aquele olhar meio que tipo assim: pastor, não era isso que eu queria ouvir de você. Você, muitas vezes, conversando até mesmo com líderes, com presbíteros, a galera que aconselha, é impressionante como muitas vezes eles vêm trocar ideia e falam: puxa, pastor, eu estava conversando com uma pessoa, ela veio nos procurar pedindo ajuda, e eu percebi que na hora que eu troquei uma ideia com ela, ela me olhou com um olhar meio diferente, porque tipo assim, acho que não era aquilo que ela queria ouvir direito. Por quê? Porque na verdade, as pessoas, quando elas nos procuram, elas devem imaginar que nós temos um botão ou um aplicativo no celular, que na hora que ela abre a vida dela, o problema dela, fala assim: irmã, não se preocupe, irmão, não se preocupe, seu casamento vai ser restaurado agora, receba. Você aperta o botão, forma de transformar a versão bênção a partir de agora. Meu irmão, a galera muitas vezes acha isso. As pessoas vêm trocar ideia, vêm conversar com a gente, e eles acham, meu irmão, aquela bomba, aquele rojão que estão enfrentando, eles acham que nós vamos ter assim. Não, não se preocupe. A partir de hoje, eu tenho um aplicativo que mudará a tua história, um aplicativo da bênção de Deus, aleluia, sobre a tua vida. E na verdade, eu também queria que tivesse um aplicativo desse, um botão desse, mas meu irmão, não tem um botão desse. Não tem um botão de a hora versão bênção no casamento, a hora versão profissionalmente explodindo em nome de Jesus, estamos bombando geral, a coisa está rolando aqui, está lindo, está maravilhoso. Quem dera! Mas meu irmão, as coisas não são bem assim. E aqui eu falo para você que não existe um botão que ao apertá-lo tudo mudaria num piscar de olhos. Porém, eu falo para você que, amada igreja, se eu dissesse para você que existe algo mais poderoso do que apenas um botão, e que se você seguir à risca, a sua vida com certeza não precisaria passar por muitos problemas que nós passamos. Não estou dizendo que nós ficaríamos isentos de problema. Na verdade, a Bíblia fala que eu e você passaremos por dificuldades, por lutas, por pressões. Porém, existem problemas, existem dificuldades, existem situações que nós muitas vezes passamos, que na verdade nós não poderíamos ou não deveríamos passar. São situações que nós, se tivéssemos seguindo à risca o que eu vou passar para vocês, as nossas vidas teriam, muitas das pancadas que nós tivemos, nós não teríamos enfrentado. Nós teríamos passado naquela brisinha que passou, bateu, puxa, passou um tormentinho aqui de leve, mas meu, nem me incomodou. Passou aqui um tornadinho, ó, mas nem me incomodou. E nós muitas vezes
Nós muitas vezes, em determinadas situações, nós passamos por lutas, passamos por problemas, e que se nós estivéssemos seguindo o que nós poderíamos seguir, nós estaríamos vivendo em áreas das nossas vidas, coisas completamente diferentes. Porque quando você olha, por exemplo, na palavra de Deus, em Isaías capítulo 1, versículo 19, o texto diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha só o que Deus está falando através do profeta. Meu irmão, se Deus está falando, Deus cumpre. Se Deus está falando esta mensagem, é que Ele vai cumprir. Então Deus não é homem para mentir, e Deus também não é filho do homem para se arrepender. Se Ele está falando que eu e você poderemos comer o melhor dessa terra, é porque eu e você poderemos comer o melhor dessa terra. Só que para nós comermos o melhor dessa terra, nós temos que entender isso aqui. Ele fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É Deus falando assim: ei, eu sou um Deus poderoso, eu tenho planos para você, eu tenho sonhos para você, eu tenho coisas maravilhosas para você, extraordinária. A única coisa que eu falo para você poder viver tudo isso: siga a minha direção para a tua vida. E aqui, meu irmão, é algo poderoso. Por quê? Porque essa palavra quiserdes, se quiserdes, fala de estar disposto. Então é de alguém que está disposto. E a palavra ouvirdes fala de alguém que está disposto a ouvir, alguém que está disposto a ouvir, a escutar, a obedecer. Então nós podemos ler esse versículo da seguinte maneira: se você estiver disposto a me ouvir, escutar e obedecer a minha direção, você comerá o melhor dessa terra. Então Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Só que a grande pergunta é: será que eu e você estamos dispostos a obedecer esse Deus para realmente viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas? E aqui, meu irmão, é o ponto onde eu falo para você. Nessa caminhada com o Senhor Jesus, eu queria, irmão, que tivesse um aplicativo e falava: receba a bênção agora aí, ó. Receba agora, receba mudança, receba. Eu queria, mas eu falo para você que as coisas não são assim. E hoje eu espero que de alguma forma o Espírito Santo venha tocar o meu e o seu coração, para entendermos e realmente vivermos tudo aquilo que o Senhor queira derramar sobre as nossas vidas. Então hoje é triste, mas é uma realidade. Muitos cristãos estão passando por situações difíceis, difíceis sobre a tua vida, e pela total falta de envolvimento e compromisso com a palavra de Deus. Muitos querem que Deus fale com eles, mas eles não conseguem enxergar que Deus já falou na sua palavra. Porém muitos deles não leem a palavra, e por não lerem a palavra, eles não conseguem viver o que a palavra diz. E por não viver o que a palavra diz, eu passo a vida inteira dando murro na ponta de faca. E muitas vezes, áreas da minha vida, eu estou colhendo destruição, aonde eu poderia comer o melhor dessa terra. Então hoje, meu querido, eu senti muito forte da parte de Deus, na verdade desde a semana passada, muito forte da parte de Deus, de nós fazermos algumas mensagens focando exatamente a importância de nós cristãos nos envolvermos com a palavra de Deus. Então, meu querido, a partir de hoje, eu quero que você abra o teu coração, porque existem muitas coisas que o Senhor queira ministrar nas nossas vidas. E eu espero que de alguma forma o Espírito Santo venha tocar. Por quê? Porque muitas pessoas, elas estão apanhando em áreas da sua vida aonde elas não precisariam apanhar. E aqui, meu irmão, eu quero de alguma forma, através do Espírito Santo, claro, não é a minha estratégia, que você abra o teu coração e que você permita o Senhor tocar a tua vida. E eu pergunto para você: você está disposto? Você está disposto a ouvir e a obedecer a palavra de Deus? Porque se você estiver disposto, quando você fala de estar disposto, é você querer abrir mão da sua vontade, é você querer abrir mão dos seus desejos, do seu eu, do seu famoso eu acho, e você obedecer o que a palavra de Deus diz. Quando você entende isso, a sua vida mudará por completo. Então o texto que eu queria falar com vocês, e talvez eu vou usar ele em todas as mensagens como introdução,
talvez, não sei se vai ser, em Marcos capítulo 12, versículo 18 em diante. Se você estiver com a sua Bíblia, abra lá comigo. Marcos capítulo 12, versículo 18 em diante diz assim: Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele, de Jesus, e lhe perguntaram dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a toma como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus? Até aqui, vou traduzir tudo para vocês. Aqui, o Senhor Jesus está nesse momento onde ele é questionado pelos saduceus. O Senhor Jesus chega para ele está no seu ministério, e esse grupo chega para Jesus Cristo, e eles começam a questionar Jesus Cristo sobre a ressurreição dos mortos. E nós vimos ali que os saduceus, eles eram um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Para eles, morreu, acabou, já era. E aqui Jesus, ele fala de ressurreição, até porque o nosso Jesus, ele morreu, mas também ressuscitou. Então nós cremos na ressurreição, mas eles não acreditavam na ressurreição. E os saduceus, para você poder entender quem que era esse grupo, os saduceus, eles eram a mais rica, influente e aristocrática de todas as seitas judaicas. Todos os sumos sacerdotes, principais sacerdotes e a maioria do sinédrio eram saduceus. Eles ignoravam as leis e tradições orais, além das leis escritas dos fariseus, considerando como tendo autoridade apenas o Pentateuco, que são os primeiros livros da palavra. Com tal desprezo pelo futuro, os saduceus, eles viviam para o momento, para o hoje, para o agora. Eles não pensavam no amanhã, era apenas aquele momento, aquela hora. E eles também sempre faziam de tudo para obter algum lucro em alguma situação. Uma vez que eles controlavam os negócios do templo, eles ficaram extremamente mordidos quando Jesus chegou e virou a bancada dos cambistas, porque esses caras que eram os donos daqueles negócios. Então Jesus, ao virar as bancadas deles, Jesus acabou com o lucro dos caras, que era um lucro ilegal, a maneira como eles faziam aquela situação. Então aqui, esse grupo chega até Jesus e encurrala Jesus. Eles falam assim: Jesus, é o seguinte, você fala de ressurreição, mas agora responde para a gente uma coisa. Havia um homem, e esse homem casou com uma mulher, e ao casar com essa mulher, eles não tiveram filhos, mas esse cara morreu, então ela ficou viúva. Por ficar viúva, o irmão desse cara casou com ela também. Mas eles também, depois de casado, eles não tiveram filho. E esse cara veio morrer. E assim o terceiro filho, o terceiro irmão daquele cara, também veio depois, teve relação, mas esse cara morreu. E aí assim foi, 7 irmãos aconteceram isso, Jesus. E a pergunta que eles fazem para Jesus é: Jesus, na boa, a pergunta que não quer calar. Ela teve aqui na terra 7 relacionamentos, nasceu um, morreu. Quase que eu falei: mano, que mulher é essa? Que 7 caras morreu na vida dela, só Jesus na causa, né? Mano, é a viúva negra. Vai saber quem que era aquela tia. Mas eles falam de uma coisa e tal com ela, e ela vai, eles perguntam: Jesus, a pergunta que não quer calar. No céu, na ressurreição, quem que vai ser o marido, quem que vai ser a esposa, com quem que essa mulher vai ficar lá? Aí Jesus chega e fala, cara, ele dá uma resposta, que aqui, meu irmão, é onde eu quero que você abra os seus olhos. Na hora que eles fazem a pergunta, Jesus explica que depois de ressurreto, nós seremos como os anjos. Eu não vou entrar nisso aqui hoje. Mas Jesus, ele dá uma resposta, que não apenas para eles, mas para nós hoje, os nossos olhos precisam abrir. Porque eles fazem uma pergunta de um assunto achando que eles estão abafando,
achando que eles vão encurralar Jesus. Só que a resposta que Jesus dá quebra os caras no meio. Marcos capítulo 12, versículo 24, o texto fala assim, ó: respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Para ficar melhor para você, coloca o próximo slide, que é a versão da NVT. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O que aconteceu? Aqueles caras chegaram para Jesus querendo enquadrar ele, tipo, vamos ver se esse cara manja. E aí, vai ressuscitar, vai vir com quem? Jesus responde: cara, o erro de vocês é tão gritante porque vocês não sabem se relacionar com as Escrituras como deveriam. Porque se vocês conhecessem as Escrituras, vocês jamais fariam uma pergunta dessa para mim. E ele chega e ele fala: pela ignorância de vocês com relação às Escrituras, vocês não têm ideia nem do que a Escritura fala, e muito menos do poder de Deus que vocês poderiam viver. Naquela hora, meu irmão, Jesus olha para os caras não têm aonde enfiar a cara. Eles olham para Jesus e ele fala: cara, e aqui? Então aqui Jesus deixa muito claro aonde está o erro deles. Vocês estão caminhando debaixo de um erro, e na verdade o erro não está nas pessoas, mas em vocês que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E se nós olharmos, irmãos, para hoje aqui as nossas vidas, nós, ou na verdade muitas pessoas, elas estão da mesma maneira. Por quê? Porque elas não conhecem as Escrituras, elas não leem a Bíblia, elas não têm a menor ideia do poder de Deus que pode vir sobre a vida delas, e muitas delas, quando nós olhamos, estão com seu casamento sendo destruído porque não conhecem o que as Escrituras dizem. Muitos estão se afundando ou aprisionadas nas suas emoções. Quantas pessoas sofrendo pressões das trevas sobre a sua vida, quantas vidas sem esperança, sem vontade de viver, quantas pessoas sem perspectiva de vida, quantas pessoas se sentindo só, quantas pessoas se sentindo abandonadas por Deus, quantas pessoas se sentindo aprisionadas nos seus pecados, quantas pessoas se relacionando com outras antes de casamento ou namorado, e elas estão simplesmente arrebentadas emocionalmente. Quantos chamados da parte de Deus enterrados, quantas pessoas sem nenhuma esperança com relação às suas amizades, quantos lares desestruturados, e tudo isso por quê? Porque as pessoas até mesmo dentro da igreja não conhecem a palavra de Deus e muito menos o poder de Deus. Muitas pessoas sofrem dentro da igreja porque não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o poder de Deus. Muitas pessoas vêm no culto, sentam na cadeira, bênção demais que já fizeram isso, mas Deus espera da minha vida, da sua vida, um passo a mais, que você não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra, que eu e você possamos conhecer as Escrituras. Por quê? Porque muitos de nós estamos cometendo erros na nossa caminhada, sofrendo consequências. Não é porque Deus não quer mover, é porque Jesus está falando para a gente: cara, você está sofrendo porque você está errando, você não conhece as Escrituras, você não sabe o Deus que está à sua disposição, você não sabe o Jesus que está sobre a tua vida, você não conhece o poder que Deus tem para mover sobre você poderosamente. E é triste quando nós olhamos isso, as pessoas se sentindo assim. Quando Jesus fala naquele versículo que nós lemos: vocês estão passando, vocês cometem esse erro por não conhecerdes as Escrituras. Essa palavra grega conhecerdes, ela significa voltar os olhos, ela fala de voltar a mente, ela fala de ter atenção a algo, ela fala de prestar atenção, ela fala de observar, ela fala de saber a respeito de tudo. Então quando Jesus está falando para eles: olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras, é isso que ele está falando. Vocês estão errando porque vocês não procuram saber de tudo que a palavra de Deus diz sobre o assunto. E hoje, meu irmão, é muito triste, porque as pessoas infelizmente não conseguem perceber o poder que a palavra de Deus tem em suas vidas, e por não termos ideia, nós infelizmente não nos envolvemos com ela.
ou quando nós nos envolvemos, nós temos um envolvimento superficial. E sabe qual é o resultado? O resultado é que nós continuamos com erros em nossas vidas e sofrendo consequências diariamente. Nós temos algo à nossa disposição que pode mudar nossa história por completo, que é a palavra de Deus. Só que o nosso envolvimento muitas vezes com a palavra de Deus não existe, ou quando existe é muito superficial. É mais ou menos, eu gosto de uma ilustração do Dr. Miles Moore, o pastor Bigatti citou ele aqui. O Miles Moore fala num livro dele que, imagina você comprando um aparelho de som de última geração. Antigamente nós tínhamos mais botões que hoje. Antigamente, meu irmão, aqueles aparelhos que tocava o disco em cima, a fita cassete de um lado, você copiava uma para outra, meu irmão, aquela coisa era de outro mundo, os gráficos, tudo. Imagina você comprando um aparelho de som, e nós como bons, vou falar mais dos homens, nós como bons homens, nós temos uma grande sabedoria. A gente pega o manual, arremessa longe, liga lá na tomada do som e faz funcionar e bora, tá torando o negócio. É ou não é, gente? É raro as pessoas que pegam o manual e lêem o manual. A gente pega o negócio, põe na tomada e faz torar o negócio. E o negócio acontece. Só que na verdade você até fez o aparelho de som funcionar. Só que você nunca vai usar o 100% dele. Você só vai conseguir usar o 100% dele quando você abrir o manual e ver o cara que criou aquele som, o que ele está escrevendo, o que você pode fazer, como agir para você extrair o 100% daquele aparelho de som. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. A palavra de Deus, ela está de Gênesis a Apocalipse recheada de palavras e promessas para nós comermos o melhor dessa terra. Só que pelo nosso envolvimento ser superficial com a palavra, nós estamos comendo apenas as migalhas e nós estamos longe de sentar na mesa para comer o grande banquete que Deus tem para a gente. E aqui, meu irmão, é onde muitas pessoas se machucam. Aí elas procuram os pastores, procuram os líderes, procuram as irmãs do manto. Mano, eu conheço uma irmã do coque, ela revela a cor da sua meia, se está furada ou não. Mano, aquela tia rodopia, aquela tia do mistério, aquela tia sabe tudo, vamos lá que o teu problema vai acabar. Meu irmão, o problema teu não vai acabar. Ela pode trazer a revelação do alto para você, para mim. Mas se eu e você permanecermos longe da palavra de Deus, ignorando o envolvimento com a palavra de Deus, o erro vai continuar batendo todos os dias. Por quê? Porque como foi aquele grupo, vocês estão fazendo uma pergunta para mim, Jesus falando, uma pergunta para mim, que se vocês estivessem lendo as Escrituras e soubessem o que diz as Escrituras, se vocês conhecessem realmente as Escrituras, vocês não estariam vivendo assim hoje. E aqui, meu irmão, é onde eu falo para você, aonde muitas pessoas, elas procuram os líderes, e aqui não tem nenhum problema você procurar um líder, não tem nenhum problema você procurar um pastor, nenhum problema. A palavra fala que nós devemos orar um pelos outros, devemos suportar uns aos outros, carregar um fardo uns dos outros, nós temos que trocar ideia. Só que muitas vezes nós chegamos perante essas pessoas querendo que ela de alguma forma mude naquele exato momento o nosso problema, que ela mude aquela circunstância. Só que quando nós saímos, nós olhamos e qual é o nosso envolvimento com a palavra de Deus? Qual é o nosso envolvimento com a Bíblia? Só que para nós, eu até entendo, gente, que é desafiador. Por quê? Porque na nossa cabeça fica assim: pastor, como que eu vou ler uma parada e essa parada vai mudar a minha vida? Como que eu vou ler algo e ao ler esse algo a minha vida vai ser transformada? Sabe como é que é o nome disso? Fé. Fé. A palavra é o manual de Deus para todos nós. Só que nós preferimos ir na força do nosso intelecto, do nosso braço, do famoso eu acho. E nós infelizmente começamos a colher consequências que nós não precisaremos estar colhendo. Hoje, quantas pessoas que você vai conversar e trocar ideia, e você tenta, sempre no aconselhamento, ou o que for, você vai sempre falar da palavra de Deus. Eu nunca vou falar do que eu acho.
Ó, irmão, eu acho que se você for por ali o negócio vai dar boa. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu mato a primeira pessoa que vier na minha frente. Então tudo que eu vou conversar com essa pessoa, eu preciso falar sempre baseado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus é o que nos dá direção. A palavra de Deus é tudo aquilo que o Senhor inspirado, que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. Talvez alguém pergunte, mas pastor, a Bíblia foi escrita por homens. Que bom, porque os camelos não sabiam escrever na época. Claro que foi homens, mas divinamente inspirados pelo Espírito Santo. É impressionante como você vê o link dos textos, dos livros. Você vê realmente Deus operando poderosamente. Só que nós muitas vezes ficamos penando na nossa vida. E nós achamos que se relacionar com a palavra de Deus é uma coisa cansativa, superficial e muitas vezes pesada. Mas quando você olha quantas pessoas com um relacionamento ralo com a palavra de Deus, e pessoas que de alguma forma elas estão tentando mudar as suas vidas, mas na verdade elas estão tentando ir na força do próprio braço e não de acordo com a palavra de Deus. Agora, vamos parar e pensar. Se a palavra de Deus não é para muitos, vamos lá, não é para muitos uma coisa tão relevante, tão importante, a pergunta que fica no ar é: por que que o inimigo quer roubar a palavra do meu e do seu coração? Se a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é tão relevante, ela não é tão importante, por que que o inimigo, Satanás, chifrudo, fedido, como você queira chamar, capiroto e por aí vai, como que esse cara, de alguma forma, ele quer roubar a palavra que é lançada no meu e no seu coração? Coloca para mim o texto, por favor, Aleixo. O texto aqui fala de Jesus, que o semeador saiu a semear. Você lembra da história? E a primeira semente que ele lança é uma semente que caiu à beira do caminho. E depois Jesus começa a explicar o que é aquela parábola. Ele fala assim, que a semente caiu no meio do caminho. Lucas capítulo 8, versículo 12. Diz assim: aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Presta atenção, ouviu ou não ouviu? Ouviu, ouviu a palavra. Então não é alguém que não ouviu, ouviu a palavra. Nesse exato momento aqui agora, sementes estão sendo lançadas. Sementes estão sendo lançadas. Todos vocês estão ouvindo. Agora daqui para frente é como vai acontecer. E aqui não está escrito, mas em Mateus, nessa mesma passagem, fala: aqueles que ouviram e não entenderam, o inimigo vem e rouba. Então olha só, o texto fala assim: aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo. Olha que safadinho, vem na sequência, nem para esperar depois de amanhã. Ele fala: a seguir veio o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então o inimigo, meu irmão, ele está exatamente no momento agora, nesse exato momento, só esperando a minha, a sua vida, porque a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo lançada, a semente de Deus está vindo. Essa semente que pode mudar a minha, a sua vida, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que restaura casamento, é a palavra de Deus que impacta, é a palavra de Deus que cura, que transforma. Está na palavra. O próprio Jesus é a palavra. Então ali está a palavra de Deus, e o inimigo está aqui, ó. Ah, mas não pode, essa palavra não pode cair no coração, porque se essa palavra cair no coração e ele entendeu que essa palavra vai produzir na vida dele, eu estou frito, eu estou numa roubada. Então o que eu vou fazer? A hora que a palavra for lançada, eu vou distrair esse cara e eu vou roubar a palavra do coração dele, para que ele não venha crer naquilo que Deus pode mover sobre a vida dele. Você já reparou? A semana inteira você fica de boa, na hora de ir para o culto sempre tem um BO. O motor do carro explode, o pneu fura, o vizinho resolveu fazer uma visita em cima da hora, aquele parente que você não vê há anos surgiu na porta: ó, de casa, tô aqui, ó, já trouxe o churra, vamos para lá. Você já reparou que no meio do culto alguém quer te convidar para trocar uma ideia bem no meio do culto? Ei, vem aqui, vamos no culto trocar uma ideia, e bate papo.
e bate-papo, e bate-papo, e o pastor pregando, a mensagem sendo lançada, e o inimigo só assim, ó, continua ali que eu estou só roubando a semente. Continua no engano que eu só estou roubando a semente. Continua distraído que eu só estou roubando a semente. Isso, continua assim. Fica desse jeitinho que eu só estou arrancando aquilo que poderia produzir algo poderoso sobre a tua vida. Mas continua distraído. E quantos de nós estamos assim? Palavra sendo lançada. Puxa, cara, bateu uma preguiça agora, mano. Cara, na boa, culto é online. Acho que eu não vou não. Acho que eu vou ver online. Bateu o prego. Faz o seguinte, tem culto online. Agora, meu irmão, seja sincero comigo. Quando você está em casa no culto online, você pega 100% da palavra? Não pega. Você dá uma olhadinha no WhatsApp, meu irmão. Você dá uma atualizada no Instagram, meu irmão. Aí você dá um glória no meio da palavra. Você fala, ô glória, você nem sabe o que está sendo ministrado. E sabe o que está acontecendo? Semente sendo lançada, o inimigo só assim pra gente, ó, continua assim, parceria, que eu tô roubando cada sementinha, continua assim, porque assim você continua cada vez mais frio espiritualmente, você continua cada vez mais longe daquilo que Deus podia fazer. Você já reparou? Não, pastor, o culto foi poderoso. Pastor, o culto foi daquele que eu vi anjo. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. O negócio está maravilhoso. Pastor, amanhã eu começo a leitura bíblica, mano, 10 capítulos por dia. O negócio vai ser top. Vou rasgar o céu, meu irmão. Você não consegue nem ler um versículo. E a hora que você abre a Bíblia, parece que tem gente que usa a Bíblia para dormir. Faz tempo que eu não durmo, vou ler a Bíblia. Sabe o que é isso, meu irmão? É uma guerra no mundo espiritual, parceiro. Aqui na palavra de Deus é o manual do fabricante. E o inimigo não quer que essa palavra venha de encontro com a minha e com a sua vida. Porque na hora que ela vem de nosso encontro, você vai ter a revelação de quem você é e o Deus que você serve. E a hora que você tem essa revelação, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão. A hora que você entende quem você é e o Deus que está com você. Lembra que Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Tem muito cristão apanhando porque não tem noção do poder de Deus. Sabe por que não tem noção do poder de Deus? Porque não lê a palavra. Porque na hora que você lê a palavra, você vê que o Espírito Santo está sobre você, e esse Espírito Santo com essa unção, ele fala, cara, existe um Deus dentro de você, e esse Deus vai trazer um poder, esse Deus vai trazer uma força, e aonde há depressão, ele vai quebrar a depressão, e aonde há crise de ansiedade, ele começa a quebrar a crise de ansiedade, aonde começa a vir o medo, ele começa a quebrar o medo. Sabe por quê? A palavra começou a penetrar, a unção começou a vir, e meu irmão, você fica valente, você fica, fala, cara, não importa o que venha, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que está comigo, eu sei o que Ele vai mover na minha vida, porque a palavra dele diz, o meu Deus é poderoso e já venceu tudo. Aplauda Ele bem forte, aleluia. O inimigo fará de tudo para nos impedir de crer na palavra de Deus. Ele fará de tudo para que continuemos no erro. Ele fará de tudo para que você não creia na palavra. Porque quando eu e você deixamos de crer na palavra, nós continuamos no erro, nós continuamos no engano. E Jesus falando, cara, tenho algo maravilhoso para você. O inimigo virá com distrações nos cultos. O inimigo virá com pessoas de anos atrás para querer distrair você. Quantas pessoas sendo roubadas por distrações de pessoas. O inimigo fará de tudo, situações entre filhos e pais, entre marido e esposa. Por quê? Porque quando ele vier com essas distrações, você acaba negligenciando a palavra, e ele rouba a palavra do coração, e ele fará de tudo para que a gente cada vez mais se sinta assim. Ele virá com cansaço, com desânimo fora do comum, e muitas vezes falamos, cara, eu vou ficar em casa, que é melhor ficar em casa do que ir para o culto. Meu irmão, o culto online é para quem não tem condições de vir para o culto. Se você é alguém que tem condições, venha para o culto.
Não adianta, você não pega 100% online. É bênção, glória a Deus, tem ferramenta, é maravilhoso, mas nada se compara a estar junto com os irmãos, nada se compara a congregar, nada se compara a sentir a presença de Deus vindo sobre nós. Pode em casa? Pode ser em casa, é maravilhoso, mas se você tem a disposição, venha, porque quando você começa a dar um passo, olha como funciona. Bateu um desânimo, cara, vou ver no online, vou ver de boa, vou ficar mais tranquilo, as coisas não são bem assim. Você dá um passo para cá, a semente sendo lançada, o inimigo começa a fazer o quê? Puxar a gente para o lado de cá. Aí a pessoa que antes ela estava no gás, fervorosa na unção e no poder, ela começa agora a pensar só na carnalidade, ela começa a pensar só no natural, ela começa a se distanciar de Deus, e é isso que o inimigo quer. Mas a hora que você se alimenta a palavra, a hora que você lê a palavra, a hora que você medita na palavra, tudo começa a mudar completamente de dentro para fora, porque você deseja viver algo poderoso da parte de Deus. Olha, por exemplo, a mulher samaritana. Jesus, ele está num lugar em Samaria, e ele para, os seus discípulos vão comprar comida para ele, e fica ele com uma mulher, e ele bate um papo com aquela mulher, a mulher samaritana, e ele já quebrou um paradigma gigantesco, já quebrou uma barreira gigantesca. Primeiro que o judeu já não falava com o samaritano, ainda mais uma mulher e um homem sozinho conversando, não rola, na cultura deles não rola. E ali Jesus começa a ter um bate-papo com ela, Jesus pede água para ela. Ela fala: como que você, judeu, pede água para mim, que sou mulher e samaritana? E Jesus fala para ela o seguinte, João capítulo 4, versículo 10 e 11 diz assim, ó: respondeu Jesus: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, coloquei na versão da NVT, e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água. Aqui eu coloquei em amarelo para você entender algo. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e quem é que está falando. Deixa eu fazer a pergunta: você tem noção do Deus que você serve? Você tem noção? Nós não temos noção. Porque se nós tivéssemos noção, nós não daríamos mais crédito para o nosso problema, mas daríamos mais crédito para o nosso Deus. Nós não sabemos que Deus que nós servimos. Nós não sabemos o Deus que nós servimos. E por que eu não sei? Porque eu não leio aonde fala sobre Ele. Porque eu não leio aonde mostra o que Ele pode mover na minha vida. Se você soubesse que presente Deus tem para você, e quem é que está falando com você, ela está diante daquele que moveria água viva sobre ela. Aquela mulher, ela estava simplesmente diante de Jesus. E aqui é gritante, porque muitos de nós hoje estamos do lado de Jesus, mas ainda caminhamos apenas no natural. Nós estamos do lado de Jesus, nós caminhamos apenas no natural. E sabe por quê? Porque a nossa fé não cresceu como deveria crescer. E qual é o motivo do porquê a nossa fé não cresceu? Porque não nos envolvemos com a palavra como deveríamos. Em Romanos capítulo 10, 17 diz assim, ó: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, você quer que a sua fé aumente? Escute a palavra. Leia a palavra, medite na palavra, devore a palavra. De manhã, a hora de você acordar, antes de você abrir o Instagram para dar uma checada, abre uns 3, 4 versículos, 4, 5 capítulos, dá uma lida. Você vai dar uma atualização na sua fé, você vai dar um upgrade na sua fé. Cara, Deus, que demais! Se o Senhor moveu aqui, o Senhor vai mover na minha vida hoje. Se o Senhor libertou essa mulher aqui, o Senhor vai me libertar hoje. Se o Senhor restaurou essa vida aqui, o Senhor vai restaurar minha vida hoje. Porque o Deus que moveu ali atrás é o mesmo Deus que ainda move ainda hoje. Então por que a nossa fé não cresce? A nossa fé não cresce porque a gente não lê Bíblia, a gente não se relaciona com a palavra, a gente simplesmente male lê a caixinha de promessa. Ai, Jesus, aleluia, vai ser bênção. Male a caixinha de promessa. E aqui, meu irmão, nós estamos diante de Jesus, e nós não estamos conseguindo viver tudo o que Ele poderia viver na nossa vida. É aquela mulher samaritana, diante dele,
Mulher, se você soubesse quem está diante de você, você ia pedir água, Ele vai te dar água viva. Olha só o que ela responde no versículo 13. Jesus chega para ele e fala assim, ó: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher chega para Jesus e fala assim: Jesus, então tá bom, me dá essa água. Que água que você vai pegar? Ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, mas você não tem corda, você não tem balde, como que você vai pegar água do poço? Ele fala: mulher, sai do natural, mulher. Você está querendo uma água que vai saciar a tua sede momentaneamente, mas eu tenho uma água que vai matar a tua alma poderosamente. Eu tenho uma água que vai suprir dentro de você. Você vai se sentir plena, completa, lavada, remida, separada, transformada. Aplauda Ele bem forte, aleluia. Essa palavra sede, quem beber desta água tornará a ter sede, mas ele fala: quem beber da minha água nunca mais terá sede. Essa palavra sede do grego fala de sofrer de sede, fala da alma, fala daqueles que sedentos, sentem dores, sentem dolorosas necessidades de algo. Fala daqueles que ansiosamente anseiam aquelas coisas pelas quais a alma é refrescada, apoiada e fortalecida. Meu irmão, tudo o que você vem precisar está na palavra de Deus. Então quando você acorda pela manhã com aqueles problemas, aquelas bombas, seu casamento arrebentado, o emocional estrupiado, tudo, meu irmão, indo parece que por água abaixo, o Senhor só fala para você: meu querido, meu filho, vem na minha palavra. Essa minha palavra é viva. Para muitos pode parecer apenas um livro, mas se você deixar aberta não vai fazer nada. Mas a hora que você lê a palavra, a hora que você medita nessa palavra, a hora que você ouve essa palavra, a hora que você pratica essa palavra, você não consegue perceber, mas eu começo a trabalhar no seu interior, eu começo a trabalhar sobre a tua vida, e dentro de você não há mais grito, não há mais pânico, não há mais medo, não há mais desespero. Tem problemas? Tem, mas agora tem solução, agora tem revelação, agora tem direção, agora tem orientação. Meu irmão, nós não precisamos passar por muitos erros nas nossas vidas. Vamos errar? Vamos, mas a palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é o que nos transforma. É a palavra de Deus que move sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é o poder de Deus. Tudo que eu e você venhamos a precisar está na palavra de Deus. Ela é o nosso manual. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,18, ele fala assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Tudo o que eu tenho vivido hoje na minha vida, nas nossas vidas como família, foi porque eu resolvi pegar essa palavra e viver essa palavra. Por isso que quando você vai vir conversar comigo, eu não vou nunca falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque a direção que ela vai nos dar, ela vai nos orientar para aquilo que nós possamos viver da parte de Deus. Pastor, mas eu posso viver do que eu acho? Fique à vontade. Conheci muitas pessoas, eu não concordo com você, eu acho que é assim. Fique à vontade, irmão. Mas o seu acho não está alinhado com a Bíblia. Então não espere que Deus venha mover sobre o seu acho. Não vai. Deus, Ele nunca faz nada fora da palavra dEle. Repete comigo: Deus nunca faz nada fora da palavra dEle. Não, Deus, eu estou orando para que o Senhor mate o marido daquela mulher em nome de Jesus. Mate o marido dela, leva com os anjos, assim eu vou poder casar com aquela vida em nome de Jesus. Meu irmão, não rola. Uma vez eu vi uns caras, ouvi esse testemunho de pessoas que eram bandido mesmo, bandido, ladrão, que eles oravam antes: Senhor, abençoa o nosso assalto hoje em nome de Jesus. Pai, que não possa ter tiro com a polícia, mas se tiver, que ninguém de nós venha morrer, os homens vão morrer mesmo, e a gente não, proteja e nos guarde em nome de Jesus. Meu irmão, é de chorar, parceiro. Você acha que Deus vai contra a Bíblia dele?
Não, hoje eu abro uma cláusula para o pastor Sal, porque ele é meu queridinho. Então abro uma cláusula para ele, para o resto do mundo não, mas para ele eu vou abrir uma cláusula que ele pode fazer o que ele quiser da maneira. O acho dele agora pode funcionar. Desculpa, meu irmão, não funciona. E hoje, eu preciso que vocês, Bola de Neve e Foz do Iguaçu, abram o coração de vocês e começam a aprender a se relacionar com a palavra de Deus. A se relacionar com a palavra de Deus. Então aqui agora acabou de vir um download fresquinho para a gente. Ó aqui, ó. Nós vamos firmar um compromisso nessa igreja. Nós vamos ler durante essa semana agora, até o próximo domingo, anota aí, te vira o livro de João. Então até o próximo domingo eu vou perguntar, quem é o livro de João? Você vai ter que ser sincero, parceiro. Pastor, não consigo ler. Vou lá na tua casa cortar o cabo da internet. Vamos ver se você não vai conseguir ler. Vamos ver se você não vai conseguir ler. Pastor, não consigo ler. Deixa a sériezinha que está atualizada. Pergunta se a sériezinha do Benção está desatualizada. Compra até a revistinha do antes do negócio vir. Tô sabendo, mano, o que vai acontecer agora. O próximo bafo da série. Legal. Pastor, você vê seriado? Claro. Ontem eu dei atualizada em um lá, que fazia um bom tempo que eu não via. Consegui assistir um capítulo e meio. Falei, aonde que está mesmo esse negócio? Eu achei um e meio. Beleza. Curto. Acho legal. Só que nada substitui o meu relacionamento com aquilo que mata a minha sede. Nada substitui o meu relacionamento com aquilo que pode transformar minha vida sobrenaturalmente. E aqui eu vou te explicar, através da vida de Jesus, por que muitas pessoas apanham, até mesmo do próprio inimigo. O Senhor Jesus, depois de ser batizado, ele foi por João batizado, e a palavra fala que ele foi, o Espírito Santo veio sobre ele, e o Espírito Santo conduziu ele. O texto fala que Jesus, em Lucas, não precisa colocar, tá? Segura aí, Aleixo. Em Lucas capítulo 4, você lê em casa depois, o texto fala que Jesus, ele entrou no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, presta atenção, Jesus, ele entrou no deserto, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado, mas ele entrou como? Cheio. Repete comigo, cheio. Cheio do Espírito Santo. Então foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, Jesus cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto para ser tentado. Então o inimigo já veio lambendo o beiço para querer pegar Jesus. Meu irmão, o inimigo queria derrubar o cara. Você já parou para pensar que Jesus poderia ter falhado? Uma das orações de Getsemane, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele está falando, tipo, cara, vai ser pancada. Mas ele permaneceu confiando até o fim no Pai. Mas Jesus poderia ter falhado. No Seminário dos Dons eu vou explicar para vocês muita coisa, como Jesus operou, como Jesus fez. E ali, meu irmão, Jesus então entrou no deserto para ser tentado pelo inimigo, cheio do Espírito Santo. Então nessa que ele entrou, o bicho veio. Jesus teve fome. Na hora que ele teve fome, o inimigo falou o que para ele? Ei, Jesus, transforma essas pedras em pães. Ei, Jesus, usa o teu poder, transforma essas pedras em pães. Então o inimigo agora está afrontando Jesus. O inimigo agora está vindo lambendo sobre Jesus. E o inimigo agora está usando até a própria palavra para querer vir sobre Jesus. Você depois lê em casa, em Lucas 4, e em Mateus também fala, que o inimigo ele vem citando a palavra. Meu irmão, o diabo sabe da Bíblia muito mais que muito crente. E por isso que muito crente apanha. Porque o inimigo sabe de Bíblia, só que o inimigo não tem a revelação que eu e você podemos ter. E agora ele está afrontando Jesus. Ei, Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus fala o que para ele? Para trás de mim, eu vou tomar uma Neosaldina, porque é muita pressão no meu peito. Ai meu Deus, está batendo. Eu vou ter que, eu não aguento. É muita pressão em cima de mim. Ai Jesus, como que vai ser agora?
na hora que o inimigo vem lambendo o beiço para querer confrontar ele, transforma essas pedras em pães. Ele faz assim, ó. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como que ele enfrentou o inimigo? Você pode ler em casa. Cada uma das tentações. Jesus, transforma as pedras em pães. Não, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então tá bom, Jesus, eu te dou toda a autoridade do reino, se você curvar diante de mim. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Cada uma das levantadas que o inimigo deu para paralisar Jesus, ele foi com a Bíblia. Não, está escrito, está escrito, está escrito: ei, a tua casa nunca vai ser transformada. Para trás de mim, Satanás. A palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, você não vai conseguir sair dessa. Eu vou sim, sabe por quê? O meu Jesus já venceu naquela cruz, e aqueles que estão nele são mais que vencedores. Aplauda ele bem forte, aleluia. As maiores crises que eu passei o ano passado, que eu compartilhei com vocês, aquela pressão na minha cabeça, um desânimo, meu Deus, um negócio de vontade de chutar tudo. Como que eu guerreei? Eu comecei a trazer à memória o que podia trazer esperança. E o que pode trazer esperança? A palavra de Deus. Como que eu guerreei? A hora que o inimigo vinha na minha mente trazendo mentira, eu falava: não, a palavra de Deus está escrito isso. Com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu desbarato exército, com meu Deus jamais serei derrotado, porque Ele estará comigo. É com a palavra que você guerreia. No mundo espiritual, meu irmão, não adianta querer vir: ah, eu acho, ah, eu penso, ah, eu isso. Não existe isso no mundo espiritual. O que existe no mundo espiritual é a palavra de Deus. Aqui não, na minha casa você não entra. Por quê? Aqui tem servo de Deus, aqui tem vida no altar, aqui tem o sangue do Cordeiro sobre nós. Eu tenho uma autoridade que Jesus me deu, e a palavra dele eu digo: bata em retirada em nome de Jesus. Na minha casa você não pisa, na minha casa você não entra, na minha família você não toca, nas minhas emoções você não entra, porque eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que eu acredito. E sabe o que aconteceu? Jesus passou por cada uma das tentações. Então Jesus entrou cheio do Espírito Santo. Mas sabe como que ele saiu? Lucas 4,14. Então, no poder do Espírito, meu irmão, a hora que você entra numa situação, você está cheio do Espírito Santo, mas a hora que você enfrenta o inimigo, usando a palavra de Deus, o poder de Deus começa a vir sobre você, uma unção começa a vir sobre você, e você não sabe explicar, mas uma autoridade, uma ousadia, um romper de Deus começa a vir sobre você, e você começa a derrubar cada um desses gigantes. Então, irmão, nessa noite, receba essa palavra no seu coração. Você é alguém que pode ter um contato com essa palavra. Você é um servo, você é um filho amado. Jesus deixou a palavra dele, e a palavra dele é viva. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é a palavra. Se relacione com ele, abra o teu coração para ele, porque grandes coisas o Senhor fará sobre a tua vida. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Se coloque em pé no seu lugar, se você conseguir. Feche seus olhos, dá uma espreguiçada aí. Feche seus olhos. Uma das coisas que eu mais oro é para que no dia que eu cruzar os portais celestiais e encontrar o meu Jesus, eu não quero ouvir dele, ouvir dele o seguinte: filho, que bom, você passou, você chegou até aqui, bênção demais, foi maravilhoso, porém, você não chegou nem perto do que você poderia viver lá naquela terra. E por quê? Porque você resolveu se relacionar com tudo e com todos, menos com a minha palavra, que poderia trazer tantas coisas para a sua vida. Quando eu e você começamos a ler a palavra de Deus, eu falei isso na escola Transformados, tem um versículo que fala assim, ó: um homem saiu a semear,
Ele fala, né, o reino do céu é semelhante a um homem que saiu a semear. Ele lançou a sua semente, ele foi deitar, dormiu, e não sabendo como, aquela semente veio a germinar. Assim é a palavra de Deus. Quando eu e você, nós começamos a nos relacionar com a palavra, você começa a ler a palavra, e começa a querer caminhar de acordo com a palavra, você não consegue entender como, mas algo dentro de você começa a ter uma transformação. Uma pessoa que era estourada antes, ela fala, nossa, mas faz tempo que eu não estouro. Uma pessoa que tinha mágoa no coração, ela vê que ela tem que liberar o perdão. Um marido e uma esposa que estavam no quebra-pau, se quebrando todo, eles começam a ver que eles precisam ter conserto, eles precisam se abrir para ser transformado de dentro para fora. Porque quando nós permitimos as distrações, ou nós somos ali distraídos, o inimigo fala, isso continua assim, se distrai mesmo, isso continua assim, porque assim você não vai ter a revelação que você poderia ter, você vai continuar aí no seu cantinho, bem assim, bem paradinho, bem de boa, você não vai vir me incomodar. Mas nessa noite, é o tempo de você, eu, todos nós, abrimos o nosso coração e fazemos um compromisso. Cara, o que eu quero viver em Deus? É o tempo de você olhar para o seu dia a dia e ver, cara, como que eu tenho me relacionado com a palavra de Deus? O quanto que eu tenho lido, o quanto que eu tenho buscado. Não estou falando para você ser um louco que vai abandonar tudo e ficar só lendo Bíblia o dia inteiro, não é isso. Tem que ter um equilíbrio. Mas você e eu, nós temos que ter o nosso tempo com Ele. Porque você lembra do primeiro versículo que eu comecei essa palavra? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você estiver disposto a me ouvir, a me escutar, a me obedecer, você poderá viver o melhor nessa terra, ou comer o melhor dessa terra.